Hoje, sexta-feira, 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose, Dia da União dos Povos Latino-Americanos. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o G-Book. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Então, inventaram uma frente que eu não sei bem como é que chama. É uma frente que é uma festa de bode. Mas é uma frente que virou festa de bode porque adicionou-se a essa frente o Beto Richa e seu bloco. Porque quem que estava lá? Estava lá o Gora, que é do PDT, o Rede, a menina do PV, mas não sei quem, o pessoal de sempre. O pessoal do Lule. O Puxadinho, o pessoal que é tiro, porrada e bomba. A turma do Lule. O Lule não é fraco. Bom, e aí, de repente, vem num paraquedas estropiado, asa quebrada da eleição, porque levou um balaço, perdeu pro cantinho lá de Ponta Grossa, o deputado federal Beto Richa. E entra no time onde está quem? Roberto Requião de Melo e Silva, o Bob Champagnat. Imaginem vocês uma reunião dessa entourage. O Luciano Dutti é aquele malandro que quer que a romizeta sempre esteja com combustível. Daí ele vai brrr para cá, brrr para lá, é o rei da romizeta. Né? Nunca se sabe de que lado está o Luciano Dutti. Ele quer... outro dia o sujeito fez uma comparação na rádio, eu só estou imitando. Ele disse que o Luciano Dutti queria a gasolina no Camaro. O Luciano Dutti é um enrostido, tem um apartamento ali na frente do Sion, que quando ele foi morar lá custava 6 milhões, na época. Esse é o Luciano Dutti. Bom, está na frente da esquerda. Mas esse também sempre foi Beto, sempre foi Requião, sempre foi tudo. Daí, imagine a mesma mesa. O Requião, o Beto e a Gleise. Daí vem o boneco de posto da Itaipu, o Enio Weber, para compor, né? Porque ele que está com o grampo, ele tem o caixa da campanha, dessas campanhas todas, porque agora Itaipu volta a financiar a campanha como sempre fez. Vocês já imaginaram uma reunião, vou repetir, os principais atores na reunião: Gleise A. Hoffmann, Roberto O. Requião e Beto O. Richa. Meu amigo, se existe alguma coisa que merece ser chamada de festa de bode, é essa conjugação de esforços para derrubar
não sei quem. Porque todo esse pessoal junto só tem um final. Derruba mesmo é o povo. A R Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R Insa Imóveis. Tradição com garantia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Pesquisa da agência Immigration, Escritório de Advocacia Immigration, com sede em Washington, mostra que os brasileiros ocupam o terceiro lugar no ranking dos que mais receberam vistos norte-americanos em 2022. Ao todo, foram 815.842 emissões de 80 tipos diferentes de permissão, alta, portanto, de 618,8% em relação ao registrado no ano anterior, que foi de 113.505 vistos. Em comparação com 2018, 649.998 vistos nos níveis de antes da pandemia do Covid-19, o aumento foi de 24,6%. O Brasil ficou atrás apenas do México, 1,9 milhão, e da China com 1 milhão, e bem à frente da Argentina, quarta colocada, com 259 mil vistos recebidos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital e também da Celepar, destaca que trabalha em conjunto com a iniciativa privada para levar inovações às cidades paranaenses. Esse trabalho, ressaltou o governador, é um dos motivos que faz com que as empresas paranaenses e principalmente Curitiba, Ponta Grossa e Açaí sejam as únicas cidades da América do Sul incluídas no ranking das 21 comunidades com inteligência no mundo, elaborado pelo Intelligent Community Fórum de Comunidades Inteligentes. O comunicado do Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, fez um alerta sobre a inflação e sinalizou taxa básica de juros Selic, que deve ser mantida em patamares elevados por algum tempo. A decisão de manter a Selic em 13,75% ao ano já era esperada pelos agentes do mercado financeiro. A grande expectativa, no entanto, estava em torno do tom adotado pela autoridade monetária ao justificar a decisão, que, segundo economistas, acabou sendo mais duro do que o esperado. Em declaração, pouco depois da decisão do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse:
considerar preocupante o comunicado do comitê. Às vésperas do embarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Pequim, ainda estão indefinidas as negociações com empresa chinesa, a BID, para que ela assuma a antiga fábrica da Ford no polo industrial de Camaçari, na Bahia. Segundo relatam fontes que têm acompanhado diretamente as discussões, não existe mais nenhuma pendência envolvendo o setor público, mas ainda não houve acordo entre as duas companhias em torno dos valores para a compra das instalações da Ford pela chinesa. Isso é de extrema importância e você precisa avaliar. Após o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, manter por decisão unânime a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, a presidente do PT, deputada paranaense Gleisi Hoffmann, pediu para que o presidente da instituição, Roberto Campos, explicar como os empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo. Como investir se o dinheiro aplicado rende 8% reais e você não entendeu o seu compromisso com o Brasil? Seus juros só beneficiam rentismo e quem não produz. Sua política monetária já foi derrotada, declarou a deputada Gleisi Hoffmann. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O futuro é resultado dos sonhos que realizamos juntos todos os dias. Hoje, com a força e o trabalho da Portos do Paraná, navegamos por águas mais seguras. Tiramos do papel obras que aceleram nosso desenvolvimento. E amanhã, com inovação e exemplos de cuidado ao meio ambiente, continuaremos navegando para um futuro de mais excelência e resultados. Portos do Paraná, os melhores portos do Brasil. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês agora um pouco mais sobre as formas de eletromobilidade, as formas de carregadores de carros e veículos elétricos que você tem. O primeiro deles é um muito simples, é um carregador que você pode ligar na instalação elétrica da sua residência ou da sua empresa. Ele carrega seu carro com 7,4 ou 11 kWh. O que significa isso? Que você levaria alguma coisa perto de 10 horas para carregar o seu veículo. É um carregador rápido, um carregador barato, um carregador simples, um carregador que é fácil de fazer a instalação. O segundo ponto é que você pode ter carregadores comerciais na sua farmácia, no seu shopping, num posto de gasolina, numa academia, e esses carregadores carregam um carro em 1 hora. Então é muito conveniente para lugares onde você tem que esperar ou você pode ter um cliente esperando por 1 hora. Um restaurante, por exemplo.
né? A questão é que esse é um carregador um pouco mais caro, está na faixa de uns R$80 mil a R$100 mil, mas todo esse processo é monetizado. O retorno do investimento de um processo desses é inferior a 5 anos, conforme o ponto que você colocar. E o terceiro são os eletropostos. Eletropostos são carregadores semelhantes a bombas de combustível em postos de gasolina, que você tem lá 10 minutos ou 15 minutos para abastecer seu carro. Muito úteis em viagens, muito úteis nas estradas ou em locais de acesso de grande movimentação, onde as pessoas também não têm muito tempo para esperar. Normalmente é aliado a alguma conveniência, um cafezinho, uma água ou um banheiro que a pessoa vá, enquanto isso seu carro carrega. Então esses conceitos, né, de você ter o carregador na sua residência, ter um carregador comercial ou um eletroposto, nós trabalhamos para você, diagnosticando a sua necessidade e montando o seu projeto. Essa é a nova pegada. Quem sair na frente com isso será pioneiro e terá maior rentabilidade. Nós temos os simuladores e provamos que você tem uma rentabilidade, um retorno no investimento inferior a 5 anos com um projeto desses. Então pense se você ainda aliar a energia solar tudo isso. Você terá a produção da energia solar e o consumo da energia. É como se você abastecesse os carros a custo zero. Enquanto a margem de um posto de gasolina está na faixa aí de 12%, 15%, quando muito, no sistema de carregamento de carro elétrico você pode chegar a 400% de margem entre você comprar a energia barata da concessionária e revender a energia. E isso é um preço justo. Mesmo assim, sai mais barato rodar com veículo elétrico do que com veículo a combustão. Para criar um convencimento para que você possa acreditar na eletromobilidade, nós vamos fazer uma comparação numa viagem de 4.000 quilômetros, ou o uso de 4.000 quilômetros que você tenha com o seu veículo elétrico durante um mês, ou o seu veículo a combustão. Se você estiver usando o veículo a combustão, vamos supor que seja um carro novo, moderno, que faça aí 10 km por litro, para arredondar as contas. Então você teria aproximadamente 400 litros de combustível, 400 litros de gasolina para você rodar. Ao preço de R$ 5,50, você tem um custo de R$ 2.200 para você rodar com o seu carro a combustão. Já no carro elétrico, você vai abastecer o carro, ele tem uma autonomia de aproximadamente 400 km, então você abasteceria algo entre 10 ou 12 vezes. O custo com a energia para você abastecer um carro elétrico está na faixa de R$ 360. Faça a divisão. Você divide 360 por 2.200, você vai encontrar 16% do custo rodando com carro elétrico em relação a um carro a combustão. Então o carro elétrico também é muito mais moderno, tem mais conforto. Acredite, faça um test drive e descubra isso, né? Então a ideia de você ter um carro elétrico é você economizar dinheiro e, além de tudo, você diminuir a emissão de poluentes, você diminui ruído e barulho, que isso está realmente bastante grande nas nossas cidades. Nós não gostamos de ruído, nós não gostamos de barulho. Isso é um fato comum, unânime. E principalmente poluição, qualidade do ar que você respira. É isso que é eletromobilidade. Conte com a gente para os seus projetos. Um abraço. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Emirados Árabes Unidos na volta de sua viagem à China. Lula vai se reunir no dia 31 de março com o Sheikh Mohammed bin Zayed, emir de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos. Os dois vão discutir a possibilidade de aumento no comércio bilateral e investimentos da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi, o fundo soberano do país. Na economia brasileira, a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi tem uma reserva de mais de 800 bilhões de dólares e procura oportunidades em vários lugares do mundo. O Reino Unido registrou um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, em uma vaca leiteira de 17 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal. Segundo o órgão, o animal já foi abatido e investigações estão sendo feitas na região onde a vaca foi encontrada. A localização exata da fazenda não foi inclusa no relatório para proteger a identidade e o bem-estar do agricultor. Segundo a entidade, a organização afirma ainda que o registro deste caso não altera o status de risco de doença no Reino Unido. Os últimos dados disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Paraná lidera com ampla margem a produção nacional de carne de peixe. As informações mais recentes demonstram que o setor de piscicultura paranaense atingiu 144,1 mil toneladas em 2021,
o equivalente a 25,9% da produção nacional, que totalizou 559 mil toneladas. É o único estado com 3 dígitos nesse volume. Em sequência estão São Paulo, Rondônia e Santa Catarina. Desde o início da série histórica do IBGE, em 2013, a produção estadual passou de 51,1 mil toneladas para as atuais 144,9 mil toneladas, em apenas 9 anos. Portanto, o segmento cresceu 183,2% no Paraná, ante um aumento de 42,4% da produção geral do Brasil. No mesmo período, 392,5 mil toneladas para 559 mil toneladas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou um projeto de lei que exige a suspensão do sigilo de informações relacionadas às origens do coronavírus que causa a Covid-19, informou a Casa Branca. Biden disse compartilhar o objetivo do Congresso norte-americano de divulgar o máximo de informações possível sobre a origem da Covid-19. Ao implementar essa legislação, meu governo irá suspender o sigilo e compartilhar o máximo possível dessas informações, de acordo com minha autoridade constitucional, para proteger contra a divulgação de informações que possam prejudicar a segurança nacional, disse Biden em um comunicado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista que a privatização da Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Você privatizou uma empresa daquele porte e utilizou o dinheiro para quê? Uma empresa como essa é um patrimônio desse país. Tem muita responsabilidade, falou. Eles venderam por 36 bilhões. O dinheiro foi usado para pagar a dívida pública e não há sinal que o preço da energia vai baixar para o povo. Ele também acrescentou que já pediu ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que suspendesse todas as vendas de ativos da estatal. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, rombos, gencliche, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A arrecadação federal cresceu 1,28% em termos reais em fevereiro sobre o mesmo período do ano passado, somando 158,995 bilhões, valor recorde para o mês, informou a Receita Federal. No bimestre, a arrecadação totalizou 410,739 bilhões, também a mais elevada já registrada para o período, em uma alta de 1,19% sobre os 2 primeiros meses de 2022, já descontada a variação da inflação. A série da Receita começa em 1995. A arrecadação do mês foi forçada por um recolhimento atípico
de R$ 2 bilhões em impostos sobre lucro de empresas ligadas ao setor de commodities. A Receita também destacou uma alta de 6,3% das receitas previdenciárias, o que atribuiu ao crescimento da massa salarial, um crescimento de 12,1% na arrecadação geral de IRPJ e também da CSLL, cobrados das empresas. Com capacidade para receber 1 milhão de toneladas de papel e celulose por ano, foi inaugurado oficialmente o terminal Klabin, no Porto de Paranaguá. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou do evento de entrega do espaço, que tem mais de 27 mil metros quadrados e faz parte do pacote de leilões de áreas portuárias iniciadas pelo governo do estado em 2019. O governador afirmou que a inauguração da Klabin, que é a primeira área portuária concedida nos últimos 20 anos, demonstra a capacidade de gestão dos portos do Paraná. Temos o maior e mais moderno terminal de celulose do Brasil instalado no Porto de Paranaguá, que foi eleito por 3 anos consecutivos o mais eficiente do país. Isto é importante para a cidade, para o litoral e para a economia em um todo, pois ajuda a produção industrial no interior, informou o governador. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, que reúne representantes da sociedade civil e empresários, vai erudir de vez a política do cercadinho, em referência ao antigo governo de Jair Bolsonaro do PL. É a erosão da política da bolha. É um espaço amplo, com debate, divergências para a gente construir e consensos também em todo o país, declarou e destacou que o governo se aproxima da marca dos 100 dias e destacou alguns anúncios considerados mais relevantes pela equipe econômica. A primeira reunião do novo Conselho deve acontecer já em abril. A Administração Geral das Alfândegas da China informou em comunicado que o Sistema Brasileiro de Prevenção e Controle da Encefalopatia Espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, está em conformidade com os requisitos de quarentena e saúde do país asiático. E, diante disso, poderão ser retomadas as importações de carne bovina desossada com menos de 30 meses de idade, para fazer parte as vendas de carne bovina brasileira ao país asiático, pois estavam suspensas por alto embargo do Brasil desde 23 de fevereiro. Isso quando houve a detecção no Pará de um caso isolado e atípico da doença da vaca louca. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o governo não se surpreendeu com a manutenção pelo Banco Central da taxa básica de juros, mas avaliou como apertado o comunicado do Comitê de Política Monetária, o Copom. Não houve surpresa na manutenção da taxa, já esperávamos, mas não era o que queríamos. Então, vamos aguardar a ata, porque também, como foi a última vez, e ao meu ver, saiu muito mais apertado do que prevíamos, disse a ministra durante evento em Brasília. Vamos aguardar a ata e que essa venha de forma imparcial e justa com o nosso país, trazendo, obviamente, os favores externos que levaram o Banco Central a manter a taxa de 13,75%, mas também reconhecendo os fatos, afirmou a ministra.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.